Boa noite a todo mundo, boa noite, pastor, todo mundo aí. Na plenitude, na exatidão do tempo, 8h30, vamos começar. E começamos em nome do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E para fazer a oração de hoje é com a Helena, vai nos conduzir em oração agora. Boa noite, pessoal. Vamos falar com Deus. Pai, obrigada por mais uma terça-feira estarmos reunidos aqui no Projeto Mais Sumário para recebermos mais conhecimento da Tua Santa Palavra e da Sua vontade. Te pedimos para que o Espírito Santo nos guie neste momento. Abra nossos olhos, ouvidos e os nossos corações moldados por Ti. Ilumine nossos passos para sempre andarmos no caminho da vida, a vida eterna que é contigo. Também pedimos para que consoles os corações feridos, para que ampare os necessitados e nos guia, Pai, aqueles que precisam de nós e da nossa ajuda. Sabemos que Tu cuida de nós com muito amor e assim queremos levar desse amor ao próximo. Abençoa esse projeto, assim como já abençoou, chegando a mais pessoas, agora também com um novo projeto Mais Solo. Te agradecemos pelas oportunidades de estarmos unidos como irmãos na fé e por tudo mais que Tu nos dá. Assim te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Helena. E hoje a gente vai trabalhar um tema que a gente já vem trazendo já deve fazer mais de mês que a gente está trabalhando no Credo, né? A gente já passou o primeiro artigo, o segundo artigo, e hoje a gente tem o terceiro artigo falando da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, e a sua obra, que é com o pastor. Se o pastor quiser fazer a sua apresentação aí, falando de onde é, se é casado, se é... Boa noite a todos. Meu nome é Jonas Naorglink, estou em Ijuí, na congregação Concórdia e congregação Alvorada de Ijuí, casado, mais de 25 anos, com mais de 25 anos de idade, casado, 3 filhos, uma menina de 12, um menino de 7 e um menino de 3. E é uma alegria estar com vocês. Agradeço desde já o convite e faço a minha oração junto com vocês, conforme a Helena orou, que o Santo Espírito esteja com a gente nesse momento de bate-papo, de conversa, de estudo, de reflexão, em torno da palavra de Deus, que Deus me use, Deus nos use, nos ilumine com o dom do Espírito Santo. Então, dentro da sua programação, o senhor pode começar. Era essa a música, hein? Muito bem. Deixa eu só tentar achar a projeção aqui. Antes disso, quem topar dizer seu primeiro nome, abrir a câmera para eu poder ver o primeiro nome dito por vocês. Quem topa rapidinho aí? Alisson. Sou o Cristian. Só? Luiz. Opa, Luiz. Eu sou Luísa. Luísa, Luiz. Mais alguém? Eu sou o ETRE. Sou Helena. Eu sou o Leonardo. Sou a Jordana. Legal. Sou o Gustavo. Ô, Gustavo, chapeuzinho bonito, hein? E só. Legal. Vamos lá para a projeção aqui. Vejam se vocês estão visualizando a projeção. Para tentar nos guiar um pouquinho nesse momento. Certinho para vocês aí? Sim, pastor, certinho, ok. Beleza. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o terceiro artigo na série do Credo Apostólico, né? Alguma coisa eu consegui acompanhar do que vocês conversaram dos outros artigos, né? Então, vou tentar trazer alguma coisa hoje à noite para vocês aí sobre o terceiro artigo, quando nós confessamos, creio no Espírito Santo. Sabe, eu já tenho ouvido nos meus anos de ministério frases do tipo assim, ó, a IELB é uma igreja boa,
Pena que não tem o Espírito Santo. Ou a pergunta assim... Forte essa aí, hein? Vocês têm milagre do Espírito Santo na igreja de vocês também? A partir desses questionamentos ou dessas colocações assim que me marcaram quando foram feitas, eu cheguei às perguntas que eu até coloquei no convite, né? Quem é o Espírito Santo, afinal? Qual a sua obra? Qual é o seu grande milagre? Ou quais são os milagres do Espírito Santo? O que significa ser um hospedeiro ou um templo do Espírito Santo? Alguém que abriga ou recebe o Espírito Santo. Então, nós queremos conversar um pouquinho sobre isso dentro da nossa série Credo Apostólico, dando atenção especial hoje ao terceiro artigo. Então, apertem os cintos, vamos decolar. Se eu conseguir passar minha projeção adiante aqui. Foi. Creio no Espírito Santo. Dizemos no mesmo credo em que nós dizemos creio no triuno e eterno Deus. E já foi estudado aqui no mais sumário sobre o primeiro artigo, quando dizemos que cremos num Deus Pai Criador, um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, vejam, dos céus e da terra, um Deus Todo-Poderoso, Criador e mantenedor de tudo, mas que nós chamamos de Pai. No segundo artigo, a gente fala e confessa que cremos, ou creio em Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor. E no terceiro artigo, nós confessamos o Deus Espírito Santo, o santificador de nossa vida. Nós estamos acostumados a dizer o credo assim, nesta ordem: creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, Jesus, creio no Espírito Santo. Mas experimentem dizer o credo de trás para frente, que parece que é dessa forma que a gente chega até o Pai. Quando a gente crê no Espírito Santo, que nos santifica, levando a Cristo, e estando em Cristo, nós somos adotados como filhos de Deus e temos a capacidade de chamar Deus não só de Todo-Poderoso e único Deus, mas sim de Pai, Pai de amor, um Pai que nos quer atrair carinhosamente, como filhos amados, aí, né? Filhos que oram Pai Nosso que estás nos céus, filhos que agora entenderam o que significa eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então, quando dizemos creio no Espírito Santo, estamos falando do terceiro artigo do credo, onde nós dizemos cremos no Deus, ou creio no triuno e eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E o que eu quero chamar a atenção aqui ainda, neste ponto, quando faço referência ao credo como um todo, é de que nós não dizemos na confissão do credo, cremos, mas nós dizemos creio em Deus Pai. Creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Na composição da confissão de fé histórica cristã. Porque a fé é algo bem pessoal. A fé, ela é intransferível. Ela diz respeito a Deus comigo e eu com Deus. Por isso ela está no singular. Por mais que a gente diga junto no culto, por exemplo, mas a gente diz creio em Deus Pai. Creio no Espírito Santo. Ela é pessoal e intransferível. É uma fé que vem pela pregação da palavra de Cristo. Pela pregação, e a pregação vem da palavra de Cristo. A fé que vem pelo ouvir. A fé que é própria daquele que é salvo, que com o coração crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Dito isso, nós vamos então direto ao terceiro artigo, em que nós confessamos, creio no Espírito Santo. E a pergunta é, quem é o Espírito Santo? Segundo a Sagrada Escritura. Com certeza já foi falado sobre a Trindade, acredito que sim, na parte inicial dos estudos do credo, né? Então nós cremos nesse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de quem somos batizados, a Trindade que aparece já lá em Gênesis, nos primeiros versículos de Gênesis, né?
Então, quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus, conforme 1 Coríntios 3 diz, Deus que habita em nós. Somos o templo de Deus, Espírito Santo. Em Atos 5, também, aquele episódio de Ananias e Safira, eles mentem contra Deus, Espírito Santo. Mais um texto que indica que o Espírito Santo não é apenas uma força de Deus, uma manifestação da força de Deus, né? Mas ele é personalidade, persona, como o Pai e o Filho. Ele é distinto, ele é Deus. E o Gênesis 1, que eu já citei, né, que quando o Espírito pairava sobre as águas, e também lá no versículo 26 vai dizer, façamos. Então, plural, né? Desde lá no princípio, já a Trindade se manifestando, em cujo nome nós hoje somos batizados, em cujo nome nós iniciamos um culto, em cujo nome nós estendemos a bênção, um batismo, a Santa Ceia às pessoas. Então, quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, do único Deus eterno. Distinto do Pai e do Filho, né? Ele é enviado, Jesus sobe aos céus para que o Espírito Santo venha. Então, tem uma distinção clara, Santo da Santíssima Trindade. Ele procede do Pai e do Filho desde a eternidade, vai dizer a Sagrada Escritura. Ele procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Nenhum é criado, o Pai não faz o Filho, o Pai não cria o Espírito Santo. É um só Deus, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde a eternidade. E ainda, um aspecto que eu relacionei aqui, que o Espírito Santo é enviado pelo Filho. João 15, de novo, Jesus vai dizer que ele precisa subir ao céu, ele precisa, depois de realizada a obra salvadora aqui, ele ascende aos céus, sinalizando de que a obra salvadora está completa e que precisa ser enviado o Espírito Santo, que vai concretizar essa obra salvadora na nossa vida, para que ela não fique sem valia para mim e para você. Então, Jesus sobe ao céu, é o ponto que marca de que aquele que desceu do céu fez a obra completa, tudo está pronto, feito na cruz do Calvário, na tumba vazia. Então, Jesus sobe ao céu, enche todas as coisas de novo. Ou seja, se ele desceu com uma missão, quando ele sobe, ele está sinalizando, está tudo pronto. E então ele envia o Espírito Santo, é necessário que ele seja enviado para que esta obra salvadora de Deus, o perdão, a vida, a salvação que está pronto, possa ser trazido para dentro da nossa vida, para dentro do nosso coração, para que a gente possa usufruir dessa salvação no poder do Santo Espírito. Então, quem é o Espírito Santo? De uma forma bem sucinta, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, distinta do Pai e do Filho, porém um só Deus. É um mistério, né? A Trindade a gente não explica, a Trindade a gente crê. Não tem como explicar isso racionalmente, são os profundos mistérios, vai dizer nosso sumário da doutrina cristã, né? Os profundos mistérios da Trindade, né? Mas eles são ensinados, são fatos na Sagrada Escritura. Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, na Bíblia, ele aparece de uma forma singular, assim, bacana, visivelmente, nesses textos. Por exemplo, Mateus 3 é o batismo de Jesus, o Espírito Santo vai aparecer em forma de pomba, quando Jesus é batizado. Atos 2 é aquele clássico relato do fato do derramamento do Espírito Santo. Ali se cumpre o que Jesus prometera, que enviaria o Espírito Santo. O evento do Pentecostes, né? O primeiro Pentecostes. Atos 2, que é o cumprimento da profecia de Joel 2. E João 7, lá em Atos 2, então o Espírito Santo aparece no vento, no pneuma, e nas chamas de fogo. E João 7 vai aparecer como rios de água viva. Então, são essas as imagens que aparecem na Sagrada Escritura, que eu lembro agora, assim, diretamente, que sinalizam o Espírito Santo, né? Então, se você vai, de repente, num culto, ver em algum paramento, algo, vai lhe remeter a esses textos aqui. O Espírito Santo em forma de pomba, na hora do batismo, como o vento, no momento do Pentecostes, lá o pneuma, né? Fogo, as chamas, as línguas de fogo, lá no evento do Pentecostes também, o vento também, e os rios de água viva, que
da qual Jesus é a fonte. Jesus não é a água viva, ele é a fonte da água viva. Ele envia, ele joga essa água em nós. Ele manda essa água viva que jorra para a eternidade. Esta obra do Espírito Santo em nós e através de nós. Então, imagens do Espírito Santo, assim, que temos na Sagrada Escritura. Quando a gente fala de Cristo, a gente desenha uma cruz, a gente desenha uma tumba vazia, né? A gente desenha um rosto humano. Deus se fez carne, um igual a nós, nascido de mulher, sob a lei, para que nele recebêssemos uma adoção de filhos, fôssemos feitos filhos de Deus e herdeiros de Deus, e esses filhos e herdeiros de Deus clamam no poder do Espírito Santo, Pai, meu querido Pai. Gálatas 4, né? Então é um texto que nos ensina a ler o credo, de certa forma, assim, dizer o credo de trás para frente, para lembrar de onde que a gente chega até o Pai, por obra do Espírito Santo, que nos leva a Cristo e que nos leva ao Pai. Bom, vamos adiante. Então, nós, agora, bem elementar, assim, para voltar para a nossa instrução de confirmandos, mas o cara que escreveu esse catecismo, ele disse que ele é um eterno aluno dele, né? E acho que nós podemos tentar ser também. O terceiro artigo do Catecismo Menor, da santificação, e no Catecismo Maior ele vai dizer, não tem outro título melhor que dá para dar para o terceiro artigo, senão o da santificação. Martinho Lutero, então, escreve, quer dizer, aqui tem o terceiro artigo do credo, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cremos nisso tudo que está dito ali no terceiro artigo. Mas observem bem, no primeiro artigo a gente fala que crê num Criador do céu e da terra. A gente fala que crê em Deus Pai e o que Ele faz. No segundo artigo a gente fala que crê em Deus Filho e o que Ele faz por nós. E no terceiro artigo a gente também está dizendo que crê no Espírito Santo e o que Ele faz por nós. Ele faz existir a Santa Igreja Cristã, que é a reunião dos santos, os perdoados. A gente crê que é o Espírito Santo que faz o perdão existir na nossa vida e que é o Espírito Santo que nos faz viver eternamente, que nos traz a ressurreição. Vejam como isso fica muito claro na explicação do terceiro artigo, que o pastor de vocês pediu para decorar e vocês não decoraram totalmente, né, né, Alisson? Ou vocês decoraram certinho? Decorei. Mas a gente fica velho e esquece. Mas vejam que interessante a explicação de Martinho Lutero no Catecismo Menor, e se nós quisermos ver o que o Espírito Santo faz, ele está sucintamente, de uma forma clara e bem direta, o que é a obra do Espírito Santo, o que ele faz, qual é o milagre. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a ele, ou seja, eu não me decido por Cristo. Se eu disser, eu me decidi por Jesus tal dia, na verdade, o correto seria dizer assim, tal dia eu manifestei minha primeira vez a confissão de fé que estava no meu coração. Mas eu não sei quando o Espírito Santo, de fato, me fez crer. Né? Eu não decidi crer, é Ele quem faz eu crer. Não é por minha própria razão, por minha própria força, que eu creio em Jesus Cristo, meu Senhor. Não posso nem vir a Ele. Como é que isso acontece? Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Aí vem tudo o que ele faz na nossa vida. Ele continua dizendo, assim também chama, congrega, ilumina, santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Vejam, ele cria a verdadeira e única fé e a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados. Vou fazer uma pausa. Linke isso com aquela petição do Pai Nosso. Perdoa-nos como nós também perdoamos os nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas. Como é difícil perdoar. Como é impossível perdoar para a gente, ser humano. E aí a gente tem uma dica interessante de um grande milagre do Espírito Santo na nossa vida, quando ele nos capacita a pedir perdão e dar perdão, que sempre é imerecido, nunca é merecido por alguém, como nós também não o merecemos de Deus.
Então, é o Espírito Santo que nos perdoa diária e abundantemente todos os pecados, uns aos outros. Ali está a confissão absoluta, que o Espírito Santo faz funcionar na nossa vida. Do contrário, não funciona. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isso é certamente verdade. De novo, ele ressuscitará a todos, tanto crentes como não crentes, mas dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Interessante que Lutero, ele tem uma convicção ali, ele diz assim, a mim ele dará e todos os demais que creem. Ele não coloca em xeque assim, talvez dê a mim. Não, a mim ele dará. Isso lembra a palavra do salmista lá no Salmo 31, que ele diz assim, quanto a mim, tu és o meu Deus, eu confio em ti. Então, eu sei em quem tenho crido. Diz o apóstolo em outro momento, né? Sabemos em quem temos crido. Então, dará a mim e a todos os demais crentes a vida eterna. Eu uso esse esqueminha aqui de perguntas para ajudar a entender a lógica da explicação dos artigos. Então, aqui com vocês, o terceiro artigo. Vejam, crer em Jesus é uma obra minha? Daí Lutero vai dizer, creio que por minha própria razão não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Como eu creio em Jesus? O Espírito Santo me chamou o Evangelho de Jesus. Assim também chama, congrega, ilumina, santifica toda a cristã pela evangelidade na terra. Além de criar a fé, o que mais o Espírito Santo faz? Em Jesus Cristo conserva a cristandade na verdadeira e única fé. O que o Espírito Santo faz diariamente nos cristãos? Nesta cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados. E o que fará no último dia? No dia derradeiro, me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Vejam que resuminho bacana de qual é realmente a obra do Espírito Santo em nós. Voltando de novo lá na questão lá do perdão, veja, no primeiro artigo a gente aprende que Deus é o que nos dá o pão nosso de cada dia, né? E que tudo isso, e tudo mais que isso representa na nossa vida. Deus nos dá tudo o que precisamos para o nosso viver aqui. E aqui no terceiro artigo a gente vê que Deus nos dá o perdão de cada dia. E perdão de cada dia é todo o alimento espiritual, o pão vivo que desceu do céu, que nos faz viver eternamente. Então, no terceiro artigo, nós temos o pão vivo que desceu do céu, que Deus nos serve diariamente, para que possamos viver eternamente. No primeiro, nós temos o pão do estômago. No terceiro, nós temos o pão da alma. João 6, né? Quando Jesus multiplica os pães, mostrando quem é o doador de tudo, de toda a bondade, de todo dom perfeito. Mas ele diz, observem o sinal. Vocês estão me perseguindo, vocês estão me seguindo porque encheram a barriga e não porque vocês entenderam o sinal, entenderam o meu milagre. Vocês precisam do pão que o Pai manda do céu, não do maná lá do deserto que eles morreram depois de comer, mas daquele pão que desce do céu. E é isso que o Espírito Santo nos faz compreender. Quem é esse pão vivo? E nos faz crer nele, nos faz alimentar nele e viver com Cristo neste mundo e por toda a eternidade. Pastor? Alguma reação até aqui? Não, eu ia comentar uma coisa assim que me veio, né? Todo o credo apostólico, a nossa confissão de fé, assim, ele nos mostra, né, e nos faz confessar o trabalho de Deus no sentido de restabelecer a criação perfeita que ele fez, né? Porque Deus criou, preserva, manda seu Filho em nosso favor, e o Espírito Santo é que nos, vamos dizer que ele, como é que se diz? Asfalta o caminho para nós, né? Então, na nossa confissão de fé, basicamente, a gente está resumindo a ação de Deus em restabelecer a criação perfeita, né? A obra da criação lá do início, a ideia de Deus, né, do Éden. É de volta ao paraíso. Deus nos cria novamente, né? É necessário nascer de novo. E assim ele restaura toda a sua criação em Cristo, restaurando o ser humano
partir do qual veio todo dor, sofrimento e morte, né? Quando o salário do pecado é a morte, o dom, a dádiva, a obra do Espírito Santo é a vida eterna em Cristo Jesus. Muito bem colocado, Alisson. Legal? E disso, como até o senhor comentou do perdão, né? Do tamanho que isso é um milagre, né? A analogia sempre é mais usada da folha rasgada, né? Como juntar isso de novo, né? De forma perfeita. Tem que ser algo, um milagre, de fato. É algo sobrenatural. O fato de nós conseguirmos perdoar alguém, e Deus próprio nos perdoa todos os pecados que nós cometemos, né? É, de fato, algo inacreditável. Como juntar uma folha rasgada de novo, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso mais adiante, mas já fazendo um link, porque quando a gente fala sobre o milagre do Espírito Santo, me parece ali fora, no mundão que a gente vive, nesse mundo pentecostal também, logo se pensa em dom de línguas, né? Quando se fala em Espírito Santo, visões especiais, revelações e curas, etc. A gente vai falar depois um pouquinho sobre isso, talvez, mas assim, ó, vejam, aprender um idioma novo, você até pode numa escola de línguas, né? Mas crer em Jesus Cristo e ser salvo não tem jeito. É só no poder do Espírito Santo. Então, o falar em línguas, se o Espírito Santo concede em algum momento para proclamar a Cristo a outras pessoas, e qualquer outro dom precisa ser para levar Cristo para todos, ainda seria, dizendo assim, um milagre menor do que te levar realmente a confiar no perdão de Jesus e compartilhar o perdão e amor de Jesus de verdade em sua vida. O dom do Espírito Santo, talvez a grande questão é essa, te fazer filho de Deus e tu passar em tua vida a querer ser um imitador de Cristo, amar como Ele te amou primeiro, né? Aprender a perdoar, a amar como Deus nos perdoa e ama primeiro. Pastor, mas não pode dizer também que os nossos dons também não são instrumentos do Espírito Santo para levar o Evangelho? Por exemplo, a música, né? São dons também do Espírito Santo. Sim. Até depois eu vou colocar isso, eu coloco assim como dons naturais e dons específicos, né? Tudo são dons. Deus pode pegar os dons que Ele nos deu. Por exemplo, o instrumento que tu citaste, né? Ou o dom de ouvir, dom de falar, dom de escrever, né? Você pode escrever um romance, legal, bacana. Ou você pode escrever a coluna do jornal de uma forma perfeita, legal, notícias, né? Ou você pode também, a partir da fé em Jesus, no dom do Espírito Santo, nesse dom natural de escrever, poder testemunhar e escrever um livro sobre a salvação, ou artigos em jornais sobre a salvação. Então, os dons naturais são incontáveis, mas todos são dádivas de Deus também, e onde o Espírito Santo os usa, com certeza. Depois a gente vai chegar nisso também, tá? Podemos seguir? Façam perguntas, discordem e participem, tá? Porque é bem difícil de falar para quem a gente não conhece. Eu, pelo menos, sinto uma dificuldade, assim, de falar quando todo mundo é estranho, né? Por isso que eu tento, assim, quebrar esse gelo olhando para o rosto de vocês, mas só tive 5 ou 6 generosos aqui, então vamos lá. Vamos adiante. Precisamos mais do terceiro artigo na nossa igreja. Eu falei antes de algumas frases que eu ouvi de fora. Ei, a IELB é uma igreja legal, é boa essa igreja, mas é uma pena que eles não tenham o Espírito Santo. Que milagre vocês têm lá na igreja do Espírito Santo? Tem milagre do Espírito Santo lá? Isso me foi perguntado, foi falado várias vezes já na minha andança aí pelas 2 décadas praticamente de ministério pastoral, né? Mas agora, essa pergunta, essa afirmação aqui, que eu coloco como pergunta, exclamação, foi feita num curso de especialização que eu fiz há um pouco tempo atrás, uns 5 anos, no tempo do Orkut ainda. O Orkut era uma rede social. Bom, vamos lá. Foi dito assim naquele curso: precisamos mais do terceiro artigo na nossa igreja. Nunca mais esqueci essa frase. E eu te pergunto, precisamos mais do terceiro artigo na nossa igreja ou não? Vamos deixar como pergunta aqui que a gente vai concordar, não vai concordar, o que você acha? A gente precisa mais do terceiro artigo na nossa igreja?
Vocês entenderam essa colocação? Ai. Ou assim, ó, foi dito assim, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Eu não lembro toda a frase, assim, perfeitamente bem, mas o sentido dela era assim. Essa frase é literal. Precisamos mais do terceiro artigo na nossa igreja, porque ela me marcou que eu nunca mais esqueci ela. E depois foi dito algo mais ou menos nesse sentido. Temos bastante do primeiro artigo, muito do segundo, mas muito pouco do terceiro. De cara, assim, parece que a interpretação do que é o terceiro artigo está meio desfocado, não sei, assim. Desfocado em que sentido? Talvez do que... claramente, talvez a nossa igreja não tenha um foco tão emocional do cristianismo, né? E se tu acaba tendo uma visão de que o Espírito Santo, ele é aquele que age nas emoções, né? Tornando uma vida bem feliz, não sei se é a melhor palavra, mas aí talvez, mas é meio... Fala aí, Alice. Não, eu ia dizer assim, talvez esteja mais relacionado à vida cristã, né? O papel do santificador na vida cristã como testemunho, né, também. Testemunho, obras, enfim. Sabe que a gente vai concordar ou discordar dessa afirmação? Eu não sei se eu vou concordar, por isso eu deixei a pergunta, exclamação, e cada um pontua do jeito que achar que deve pontuar essa colocação. Mas nós devemos refletir o que a pessoa exatamente quis dizer com isso. Ela tentou dizer assim, que a gente tem que ensinar menos o segundo, ou parar de só ensinar segundo e um tanto do primeiro, e ocupar mais tempo ensinando o terceiro artigo. Talvez mais relacionado à questão da vida cristã, mas e como isso se relaciona realmente com a vida cristã, com a santificação. A santificação tem a ver com o terceiro artigo ou com o segundo? Como foi dito o terceiro, né? Terceiro? O Lutero disse, pelo menos, o melhor título que podemos dar ao terceiro artigo é da santificação. Mas deixa eu ler um versículo com vocês aqui. Acho que eu não anotei ele na tela aqui, mas é João, capítulo 14, versículo 26, que diz assim. Eu vou ler na linguagem antiga, tá? Mas o Consolador, os mais antigos leem na linguagem antiga, né? Então vamos deixar certinho isso aí. O Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E aí no 16, 26, 27, não, 15, 26, 27, está errado aqui a citação, capítulo 15 de João, 26, 27, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, mais um texto que mostra a procedência eterna do Espírito Santo, né, do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, Jesus falando. E vocês também vão dar testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Então, o Espírito Santo, a obra dele é nos levar para o segundo. Quanto mais nós estudarmos o terceiro, mais para dentro do segundo. E quanto mais nós falarmos do segundo, mais o terceiro vai estar presente na nossa vida, a ação do Espírito Santo vai estar ali. Então, a minha dificuldade é justamente tentar separar, porque, na verdade, como disse o meu mestre, meu grande mestre, nosso paraninfo da nossa turma, lá em 2001, um grande professor, doutor, mas meu mestre no sentido de minha referência teológica, professor Gerson Luiz Linden, ele dizia para nós assim, lá naquele tempo, no milênio passado, o Espírito Santo fala da mensagem, não é a mensagem. Ele leva a mensagem, sem crase, ele leva a mensagem. Mas ele também leva a mensagem, com crase, ele leva até a mensagem. E nos leva a Cristo e traz Cristo. O Espírito Santo, o terceiro artigo, não é o conteúdo. Nós temos trata de quem é o agente que cavoca no nosso coração, mas ele cavoca através do Evangelho. A ferramenta dele é o Evangelho, é o segundo artigo. A lei e o Evangelho de Cristo. Pastor,
Aqui tem uma pergunta no chat que é, mas o fato de procurarmos a igreja já não é ação do Espírito Santo? Interrogação. Se Lutero escreveu certo, creio que por minha própria razão, força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, então já é ação do Espírito Santo. Ele está me conduzindo. Toda manobra em direção a Cristo não é humana, é do Espírito Santo. Né? E todo ódio a Cristo também é resultado da ação do Espírito Santo, porque ele está mostrando assim, aqui está teu Salvador, tu é pecador, tu precisa de um Salvador. Então, o Espírito Santo, ele age numa palavra que não volta vazia, Isaías 55, só que ela não volta vazia, não só no Evangelho, ela não volta vazia também na lei. Quando Jesus ressuscitou, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, João 20. Recebereis o Espírito Santo. E daí o que ele diz? Se perdoarem os pecados, serão perdoados. Se retiverdes, será retido. A palavra não volta vazia, tanto em lei quanto em evangelho. E o Espírito Santo está lá, agindo. Então, qualquer obra espiritual em nós, assim, no sentido de mexer em nós, não no físico, mas no reconciliar-nos com Deus, de buscar e salvar o perdido, é a obra do Espírito Santo em nós. E eu concordo com quem colocou. Se eu vou para uma igreja, o Espírito Santo está me movendo. Se eu passar na frente de uma igreja, olhar para uma cruz lá, não sei nem que igreja é, não sei nem o que falam ali, mas eu vi uma cruz, o Espírito Santo já pode me fazer lembrar de alguém que disse um dia assim, ou eu vi talvez em algum lugar, ou Cristo morreu na cruz, ele pode estar lá trabalhando com essa mensagem que está no meu ouvido, na minha memória, no meu coração, que alguém me anunciou algum dia. Porque a Bíblia também não diz quando a semente vai brotar, germinar, crescer, ela diz joga, que ela tem poder nela, ela não depende do semeador e nem do solo em si, né? Ele depende daquele que dá o crescimento. Nem Paulo é alguma coisa, nem Apolo, nem quem semeia, nem quem rega, nem quem aduba, mas quem dá o crescimento, né? E quem dá o crescimento é Deus Espírito Santo, no poder da semente, que é Cristo, a palavra, lançado no coração. Não sei se eu consegui reagir dentro da pergunta. Quem colocou a pergunta pode... Mas o senhor chegou a responder também quando lhe perguntaram dos milagres da IELB, se existe milagre da IELB, quais são os milagres da IELB, o senhor chegou a responder? Mais ou menos dentro do que a gente está conversando agora. Eu não lembro todos os detalhes, assim, de como foi, isso aconteceu mais vezes também, assim, né? Normalmente eu tento perguntar para a pessoa, assim, o que você acha o mais difícil na vida? Eu penso que o mais difícil na vida é nós praticar o amor como Cristo nos amou primeiro. Porque quando ele diz assim, ore pelos inimigos e não dê um soco bem no meio, ele está falando uma coisa que só no poder do Espírito Santo a gente vai conseguir fazer. Porque nós temos uma natureza igual, nós temos uma natureza de vingança, de justiça com próprias mãos. Daqui um pouco você conseguir perdoar. No final de semana a gente teve um congresso de servas aqui, e o pastor Valdemar Garcia Júnior, da editora Concórdia, e sua esposa foram os palestrantes. E ele falou sobre o tema que a gente propôs a ele, que é preciso mudar. Bem legal a palestra dele, quem quiser tomar um mate ouvindo essa palestra, a gente vai disponibilizar ela no YouTube das servas aqui do distrito. Vamos deixá-la em quatro partes de 20 minutos para ficar mais fácil, porque ela é 1h30, né? Então, 4 partes de 22 minutos e meio, aproximadamente. Aí vai ser possível ouvi-la em 4 dias, né? E ali eu me lembro mais ou menos assim de uma história que ele contou, de que 2 pessoas foram para a prisão, um senhor mais de idade e um senhor mais jovem. E lá na prisão, ele não conhecia o Salvador e tal, e lá na prisão ele conheceu esse senhor mais de idade, algo assim, talvez eu vou assassinar a história dele, mas ela é mais ou menos assim. E aí lá na prisão ele encontrou esse senhor mais de idade, que já estava mais tempo na prisão e tal, e lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e crendo em Jesus, e começou a ler a Bíblia com ele lá, e acabou sendo convertido pelo Espírito Santo ali, através desse testemunho, dessa leitura bíblica, porque a fé vem pelo ouvir, né? E aí eles foram se conhecendo, compartilhando a vida, até que um dia ele
ele descobriu que aquele senhor que ensinou Jesus para ele, que testemunhou Jesus para ele, era o senhor que tinha assassinado o pai dele. E aí ele olhou para ele assim e disse: tua sorte é que eu já conheço Jesus. Então, é mais ou menos isso a história, mas é realmente assim, é mais ou menos essa resposta que eu dou quando as pessoas me perguntam: tem o poder do Espírito na tua igreja? Vamos pelo amor. Depois eu vou falar um pouquinho sobre Coríntios, não vai dar tempo, acho, mas lá, Coríntios 12 a 14 vai falar sobre os dons espirituais. Vocês já observaram que o 12 e o 14 vai falar dos dons, e no meio do 12 e 14 tem 1 Coríntios 13, que é o hino do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos, a língua dos anjos, as línguas dos homens, se não tiver amor, nada serei. O hino do amor está com uma capa e uma contracapa sobre dons, com os quais os coríntios disputavam e dividiam a congregação. Cada um queria ter o melhor e tal. E aí Paulo liquida a questão toda ali, dizendo assim: se não tiver amor, não vale de nada. Então, tua igreja tem poder do Espírito Santo. Vamos primeiro falar do miolo, e depois, a partir desse amor, os dons que o Espírito Santo te deu, naturalmente ou excepcionalmente, que ele os use para levar Cristo para todos. Afinal, mais valem 5 palavras que todos entendam que 1000 que ninguém entenda, né? Então, é interessante esse contexto todo, onde o hino do amor está inserido. A gente gosta de pegar esse hino do amor para casar, né? Mas ele, antes de tudo, fala de um jeito que Deus trata com a gente, né? E diz assim: olha, para a tua vida cristã, Coríntios e todos os demais cristãos, se não tiver amor, então, meu amigo, tua igreja pode estar fazendo chover para cima. Se não tiver amor, então na minha igreja tem o poder do Espírito Santo, tem o grande milagre do Espírito Santo. E às vezes até digo assim, até para tentar dar um pouquinho mais de gás aí, tanto que tem tanto milagre do Espírito Santo que a gente batiza crianças. A gente crê tanto no milagre do Espírito Santo que eu não preciso nem uma participaçãozinha para que ele consiga fazer sua obra, né? Tá bom? Então, precisamos mais do terceiro artigo? Eu diria, acho que uma boa resposta está nessa fala do professor Linden: o Espírito Santo leva a mensagem, ele não é a mensagem em si, tá? Então, a gente não precisa, a gente pode falar do Espírito Santo muito. Se a gente não falar do segundo artigo, a gente está falando da caneta, mas não vai sair texto nenhum no nosso coração. O que é poder para a salvação é o Evangelho. O segundo artigo. E o Espírito Santo, Jesus já disse, ele vai levar vocês para o segundo artigo. Ele vai fazer vocês entrar no segundo. E uma vez que vocês estão dentro do segundo, vocês vão entender quem é o Pai nosso que está no céu. Essa tela aqui é bem interessante, assim, rapidinho comentando ela. Essa eu printei aí num curso que eu fiz, eu acho que foi com o professor Prunz. Essa faz menos tempo e talvez até ele mostre isso para vocês de vez em quando por lá. Mas tem uma adulteração nessa tela aí, pelo que eu me lembro. Já está um pouquinho diferente, talvez. Alguma coisa eu andei rabiscando aí. Para tentar trazer, talvez, para o chão de fábrica, né? Porque uma coisa para falar para os teólogos, outra é para nós falarmos no dia a dia ali, para as nossas ovelhas entenderem também. Diz assim: os diversos atos criadores de Deus. Ele começa mostrando assim que os mandamentos e o primeiro artigo estão ali no princípio, né? Saúde plena. Mas, de repente, por causa do pecado, a enfermidade é diagnosticada. Então, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, mas essa criação começa a sofrer. E aí vem o remédio, a provisão do remédio. Deus providencia o remédio. E também dá a receita do remédio: arrependa-te e creia no Evangelho. O segundo artigo, a obra de Jesus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, é a lei e Evangelho ali. Tem um pecador por quem ele morreu, e um pecador que pode ter perdão completo e total. E aí ele remete ao terceiro artigo, que é justamente o remédio receitado e administrado ao paciente. E acontece, então, a recuperação, a saúde plena. Não por causa do enfermeiro que levou o remédio até o doente, mas por causa do remédio que é eficaz.
E o remédio que é eficaz é o segundo artigo, é o Evangelho. E dali nós passamos a orar, Pai nosso que estás no céu, com filhos amados, e eu acrescentei os mandamentos de novo ali no final, porque eles de novo nos servem de referência para louvar, adorar o nosso Deus. O círculo se fecha, de volta ao paraíso, que o Alisson falou antes, né? Ainda não em plenitude, mas já em Cristo, né? Então é um esquema interessante, assim, para a gente olhar para o credo como um todo. O primeiro artigo, a criação, que era perfeita, acontece a queda, precisa ser de um remédio, né? Lá no primeiro artigo, o pai já diz: onde estás, Adão? O que aconteceu? O que é isso? E aí vem o remédio, providencia seu remédio, não com ouro e prata, mas com o santo e precioso sangue de Cristo. E aí administra seu remédio. E ali, nesse terceiro bloco, o terceiro artigo, está a palavra e sacramentos, né? Que o Espírito Santo usa para nos levar. Vejo, é difícil separar o segundo e o terceiro artigo. É falar da mesma coisa em 2 artigos, né? Não, é difícil separar a trindade em si. Claro, se a gente separar, vai dizer: Jesus morreu na cruz e ressuscitou, o Espírito Santo te leva a esse Jesus, ou traz esse Jesus para a tua vida. E eu achei bacana essa ilustração, porque é a administração do remédio. O terceiro artigo fala do enfermeiro que traz o remédio, mas o remédio é Cristo. E às vezes se acha que o remédio é o Espírito, né? O enfermeiro não é a solução é o remédio. O cirurgião, ele está ali com uma tarefa, mas a solução vem em Cristo, né? Certo? Deu para entender esse quadro? Eu achei bem bacana. E é legal assim, gente, ó, na instrução a gente aprende que tem 6 partes principais no catecismo, né, que resumem de forma sumária o ensino bíblico. Vejam, esse esquema coloca 6 partes numa sequência, mostra a relação de um com o outro. Está tudo ali, as 6 partes estão todas ali. Ali no terceiro artigo está a palavra, que tem os 2 braços, o batismo e Santa Ceia, e o ofício das chaves. Mas isso só funciona, o enfermeiro só tem como curar porque tem um remédio. E a farmácia está ali no segundo artigo. E é assim que a gente é levado de volta aos mandamentos. O que é os mandamentos? De volta à presença gloriosa de Deus, sabendo fazer a sua santa vontade. Aqui a gente não vai ser perfeito ainda, mas é o nosso novo alvo. Seguindo, então, adiante. Até que hora a gente vai? Eu preciso encerrar até que hora? O senhor... A gente costuma... Não, assim, o pessoal costuma sair ali às 10 horas, pastor. Tá? Fica até a hora que o senhor quiser, mas o pessoal, assim... O pessoal tá cansado também, é compreensível, né? Normal. Assim, ó... mais uns 10, 15 minutinhos, e aí a gente abre para perguntas, reações, né? Eu vou tentar ir para o final. Pastor... Sim. Não, mas deixa eu já comentar aqui, ó. Tem uma fala muito parecida com a do Linden, acho que o Lutero copiou do Linden isso aqui, ó. Onde não se prega sobre Cristo, não há Espírito Santo que realize, convoque e reúna a igreja cristã, fora da qual ninguém pode chegar ao Cristo Senhor. Está no Catecismo Maior aqui. Então a fonte de Linden está aqui, ó. É aquela velha história, né? Se o Lutero não disse, ele devia ter dito, porque, né? Se ele não disse, ele devia ter dito, né? Depois eu tenho 2, 3 parágrafos do Catecismo Maior para ler. É extraordinário o Catecismo Maior, gente. Tem algumas coisas que são um pouquinho assim, contra o nosso, digamos, fora do nosso tempo, que a gente tem que voltar lá para a Idade Média para entender o que ele está dizendo. Mas aplicar o Catecismo Maior para a nossa vida, gente, é extraordinário. Eu tenho certeza que se todos os nossos membros entendessem, lessem a Bíblia, entendessem o que está no Catecismo Menor e Maior, nossa, é uma estrutura fantástica, assim. Tem muita coisa boa. Então, vamos lá. O chat eu não consigo acompanhar. Vocês me ajudem aí, se tiver, depois eu vou... Não, mas tem comentários aqui, tá muito bom aqui. Então, quer compartilhar, de repente? Não, só o pessoal dizendo que tá muito bom a explicação, que eles compreenderam, foi bacana e tal. Tá bom. Graças ao Espírito Santo, então, né? O Espírito Santo faz milagre até nos nossos estudos aí. Vamos adiante. Precisamos mais do terceiro artigo na nossa igreja? Era a pergunta, então. Agora vamos adiante, então? Está na hora de ir adiante. Eu perguntei antes de começar aqui, até eu fiz o meu cenário aqui atrás, cheio de sumário aqui. Eu tenho sumários, tem 4 edições ou 5 do sumário.
E aí, eu tinha entendido que o nosso mais sumário era sumário para valer, né? E aí já era quase a hora do estudo, pensei, mas era para ser do sumário, eu acho. Aí eu perguntei para o Christian, graças a Deus, ele disse, não precisa ser só do sumário. Tem uma partezinha que ele fala lá, especificamente, sobre o Espírito Santo, se você pegar lá no sumário lá da Trindade, ele vai falar uma meia página, uma página sobre quem é o Espírito Santo. Mas eu fiz um exercício interessante, assim, eu dei uma olhada nele como um todo, e isso você já consegue observar só olhando o índice, assim. A pergunta que eu faço, em que parte do sumário o Espírito Santo não está presente no estudo? Em que parte não está se falando do Espírito Santo? Em toda se fala. Então, nesse estudo aqui, a gente podia tratar de todo o sumário, quer ver? Então, claro, tem algumas partes que são mais específicas, lá, se tu vai olhar a sexta parte, fala da salvação por intermédio de Cristo Jesus, né? Mas, assim, se tu vai olhar a próxima parte, sétima parte, salvação pela graça de Deus através da santificação do Espírito Santo. Aí vai trabalhar especificamente qual é essa obra do Espírito Santo, e quando você começa a lê essa parte, você vai ver que ele está te levando sempre de novo de volta a Cristo. Ele está dizendo assim, é assim que ele traz Cristo para ti, é assim que ele te leva a Cristo, né? E como realmente, num todo, a obra do Espírito Santo vai aparecer no estudo do sumário, porque, na verdade, o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar de tudo que Jesus disse e fez. Ele nos leva a palavra, ele nos traz a palavra. Então, se vocês quiserem olhar no sumário mais específico sobre a obra do Espírito Santo, dá para ler a sétima parte, da página 101 a 143. Ela vai partir desde a conversão, que não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, até uma vida consagrada a Deus. Porque, na verdade, nossa vida cristã também é resultado da obra do Espírito Santo em nós. Não é fruto do nosso esforço, trabalho, mas já é milagre do Espírito Santo em nós. Então, viver a vida em serviço e culto a Deus também é obra do Espírito Santo. E a gente separa até, assim, justificação de santificação, né? Mas, na verdade, a obra do Espírito Santo é a santificação do nosso ser, por isso ele é chamado de santo. A primeira santificação é quando ele nos justifica, nos faz sermos aceitos com Deus, e depois ele trabalha em nós pela mesma palavra, no poder da mesma palavra, para que tenhamos uma vida santificada, ou frutífera, a partir desta fé em Cristo Jesus. Mas o sumário, cada um tem em casa, pode ir lendo lá, né? A gente vai seguir aqui. Achei bonito essas capas aí, compartilhar. Olha só, essa primeira azul aí era do tempo que eu estava no seminário. Depois, essa amarela aqui, acho que é até mais antiga que a azul. Essa eu consegui mais tarde de alguém aí. Não me lembro agora. Depois teve essa outra e a última acho que vocês têm aí. Interessante, é um texto que está se conservando, né? E realmente vale muito a pena. Ele não vai ser perfeito, não vai ser completo, vai ter umas pisadas na bola, de repente, mas ele é um bom manual, assim. Realmente, um sumário da doutrina cristã nos ajuda muito a sistematizar um pouquinho o estudo bíblico, né? A compreensão das verdades bíblicas, né? Vamos adiante, então. Acho que esse desenho mostra bem o que a gente quer dizer quando diz creio no Espírito Santo. Ele nos leva a Cristo, né? A luz do mundo, o sol da justiça. Então, a cruz de Cristo é a mensagem do Espírito Santo. Então, quando a gente fala do terceiro artigo, a gente vai... Quanto mais a gente falar do terceiro artigo, para nós estarmos ensinando a verdade bíblica, penso eu, mais nós vamos estar falando de Cristo. E de Cristo, da obra de Jesus. Do remédio. A gente pode até dizer, no hospital tem enfermeiros, mas a gente só, o que vai precisar mesmo é do remédio. Agora, então, indo para a parte finalzinha já, gente, isso aqui, eu até peço desculpas para vocês por eu ler uns 3, 4 parágrafos aqui, mas é extraordinário. E vocês nunca ouviram eu lendo esses... Vejo, tem essa vantagem, nunca vocês ouviram eu lendo, talvez vocês já leram, mas não ouviram eu lendo essa parte. Página 82, sobre o Espírito Santo, a explicação que Lutero dá no Catecismo Maior. Tentem prestar atenção, que são linhas extraordinárias. Quem tem o Catecismo Maior pode acompanhar. Mas presta atenção, veja que legal. Não consigo dar título melhor a este terceiro artigo do que, como já disse, o artigo de santificação, da santificação.
Ele descreve o Espírito Santo, seu ministério, que é o de santificar a nossa vida. Por isso, precisamos nos concentrar nas expressões Espírito Santo, que é tão sucinta que não se pode usar outra. Mas somente o Espírito Santo, ou antes até, pois a Escritura apresenta diversos tipos de espírito, como o espírito do ser humano, espíritos celestiais, os maus espíritos, mas somente o Espírito de Deus é que se chama Espírito Santo, isto é, que nos santificou e continua santificando. Como o Pai é considerado o Criador e o Filho Redentor, também o Espírito Santo, em função de sua obra, recebe uma caracterização, que é santo ou santificador. Adiante no próximo parágrafo, pois nem você nem eu jamais poderíamos saber coisa alguma a respeito de Jesus. Vocês perceberam como falar do terceiro, ele nos joga para dentro do segundo artigo? A mensagem é o segundo. Como a nossa igreja vai precisar de mais terceiro artigo? O terceiro artigo acontece quanto mais a gente falar de Cristo. Ali o Espírito Santo está operando. Então, não saberíamos coisa alguma de Cristo, nem crer nele e recebê-lo como Senhor. Se, mediante a pregação do Evangelho, isso não fosse veiculado pelo Espírito Santo e colocado no nosso coração. A obra está consumada, pois Cristo trabalhou para nós, ou conquistou para nós, granjeou para nós o tesouro por meio do seu sofrimento e morte e ressurreição, etc. Ora, se a obra ficasse oculta, ignorada por todos, ela seria vã, estaria perdida. Para que esse tesouro não ficasse soterrado, mas fosse levado para o seu destino e aproveitamento, o destino e aproveitado, Deus mandou proclamar a palavra, concedendo-nos o seu Espírito Santo para nos proporcionar esse tesouro, essa redenção. Próximo parágrafo. Portanto, procure entender este artigo com toda clareza, quando alguém perguntar, o que você quer dizer com as palavras, acredita no Espírito Santo? Que você saiba responder assim, acredito que o Espírito Santo me santifica, como já diz o seu nome. Como é que ele faz isso? Os meios ele utiliza, que meios ele utiliza para tanto? Então, como é que ele faz? E que meios ele utiliza? Resposta, pela igreja cristã, pelo perdão dos pecados, pela ressurreição da carne, do corpo e pela vida eterna. Primeiramente, ele tem uma comunidade especial no mundo, que é a mãe que gera e nutre cada cristão por meio da palavra de Deus, a qual o Espírito Santo revela e divulga, iluminando e acendendo os corações para que compreendam, aceitem, fiquem ligados nela. Virando a página 84, onde não se prega Cristo, não há Espírito Santo que realize, convoque e reúna a igreja cristã, fora da qual ninguém pode chegar ao Cristo Senhor. Então, onde não se prega Cristo, não há como o Espírito Santo realizar a obra. Então, se nós começarmos a falar bastante do Espírito Santo, quem sabe a gente fala em línguas, tem visões, revelações, um monte de coisas, a gente só não vai ter o céu. E não vai saber perdoar, não vai saber praticar o amor de Cristo, né? Ter os frutos do Espírito, como diz lá em Gálatas 5, ou Efésios 5 também, né? Efésios 4. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Ah, sim, mais um parágrafo aqui. Esse terceiro artigo, lá na página 87, bem em cima, esse artigo sempre precisa continuar atuando. A criação já ficou para trás. Essa parte é bem legal, olha só. A criação já ficou para trás, ou seja, ele está tudo feito. Deus criou os céus e a terra. Ele continua mantendo, mas está ali. A redenção também está consumada. Jesus disse no alto da cruz, tudo está pronto. E quando ele subiu ao céu, isso sinaliza que se ele desceu e agora subiu, é porque tudo está pronto. Mas o Espírito Santo continua sua obra incessantemente, até o dia do juízo final, organizando, para tanto, uma comunidade sobre a terra, pela qual ele diz e faz tudo, a Santa Igreja Cristã. Pois ele ainda não reuniu toda a sua cristandade, nem distribuiu o perdão. Por isso, acreditamos naquele que nos busca diariamente pela palavra de Deus, concede a fé, fomentando-a e fortalecendo esta fé pela mesma palavra e pelo perdão dos pecados, para então, quando tudo isso estiver
consumado e nós continuarmos acompanhando, morrendo para o mundo e todo infortúnio, ele nos torne santos por inteiro e eternamente, e que o que atualmente esperamos em fé mediante a sua palavra. Achei, talvez um pouquinho, assim, mais difícil de entender, ou chato de ficar ouvindo, assim, ler a leitura de 3, 4 parágrafos, mas é extraordinário o que Martinho Lutero falou aqui. Se ele não tivesse falado isso, devia ter falado. Nós ia falar. É realmente incrível esse trecho, essa explicação que a gente tem sobre o terceiro artigo. Certo? Então, agora indo para algumas colocações finais, e aí fica aberto ao debate. Hein? Dons do Espírito Santo naturais específicos, eu já falei sobre isso, aqui eu posso pular praticamente essa tela, né? Eu puxei isso antes, 1 Coríntios 12, 13 e 14, são os 3 capítulos muito legais sobre dons do Espírito Santo. Também Romanos 12, e tem muitos outros momentos que na Bíblia vai falar sobre os dons do Espírito Santo, vai ter outros textos. Mas o que me chama a atenção justamente é Romanos 12, quando ele fala lá desses dons, a ênfase que ele dá na unidade, há um corpo com diversos membros que trabalham juntos para o bem do corpo, onde Cristo é a cabeça. Aquela imagem do organismo, onde Cristo é a cabeça. E 1 Coríntios também, capítulo 12, também vai trazer essa ideia, até o 14. E ali os coríntios estão disputando quem tem os melhores dons e tal, né? Eles perguntam assim, na tua igreja, qual que é o milagre do Espírito Santo que tem lá? Ou, que língua tu falou essa semana? Tu também teve uma visão? Eu tive uma visão. Deus falou comigo. Contigo não? Não, falou também. Eu li o texto de Gálatas no dia de ontem, e Deus falou comigo também. Mas vejam, esse era o contexto de Coríntios 12. A disputa pelos melhores dons. E aí Paulo liquida a questão quando ele insere esse capítulo 13, claro, inspirado pelo Espírito Santo, né? Toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Então, a gente tem uma palavra dada por Deus, Espírito Santo. No capítulo 13, ele liquida a questão. Ele diz, se não tiver amor, não vale de nada. Então, nossa igreja pode chorar, pular, deitar, rolar, pular, chorar. Se não tiver amor, nada será. O que é ter amor? Primeiro, nisso consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou seu Filho para pagamento dos nossos pecados. Primeiramente, ter amor é ter o perdão de Deus em nossa vida. Isso é ter o Espírito Santo. E no segundo momento, é refletir em palavras e ações esse amor para com todas as pessoas, sem distinção de cor de pele, de classe social, de grau de estudo, todas essas classificações que a gente vive nos dias de hoje, né, e a humanidade sempre viveu e vai viver enquanto temos mundo aqui, tudo isso, esses muros caem. Lá em Efésios ele vai falar, né, no início da carta aos Efésios, não lembro agora exatamente o versículo, mas no início ali ele vai dizer assim, que não há mais judeu, não há mais grego, os muros que dividem caem por terra. Isso é o Espírito Santo na prática. Então, se não tiver amor, nada serei. Nós podemos ter uma igreja super emocionada. Pode ser nada. Pode ser nada. Mas se tiver amor, pode até ser uns alemão meio frio sentado ali, como a gente é conhecido como igreja luterana, mas será um instrumento na mão de Deus, né? E, então, ter o Espírito Santo é estar no amor. Primeiro, se reconhecendo perdoado, salvo, e querendo buscar amar como Deus nos amou primeiro. Se vocês não amam quem vê, como querem amar a Deus que não vê? Dizer que ama a Deus que não vê, João 14, é a carta do amor, né? Ler a carta do amor junto com Coríntios 13 dá um bom cardápio. Tá bom? Sobre dons, acho que nós temos que fazer um encontro só sobre dons, né? Porque é um conteúdo longo, mas acho que esse é um bom resumo. Qual que é teu dom, Alisson? Tocar, cantar, ouvir, falar? Qual que é seu dom que está participando hoje à noite aqui? Pode ser um dom natural ou específico. O Espírito Santo pode te dar um dom especial a partir da sua fé em Jesus e pode te dar um dom especial de interpretação de línguas. Daqui a um pouco tu está em algum lugar, tu vai falar num idioma que você nunca soube falar antes.
Não sei. No Pentecostes, muita gente falou em idiomas que não tinha estudado em escola de idiomas e falaram naquele dia, Atos 2, né? Não em qualquer língua, em idiomas, para que todos pudessem entender quem, afinal, é esse cara do segundo artigo. Fala, Alisson. Olha, se me ajudasse no hebraico com a Síria, eu ia ficar feliz, não ia ficar bravo, não. É boa. Nem vou entrar em detalhe, porque senão vamos ter uma prova de que não tem o Espírito Santo na igreja luterana, porque estão estudando hebraico e grego, né, para tentar passar, né, com a CIR. Legal. Mas eu ia comentar uma coisa que o pessoal já me conhece, eu meio que já me esqueci o que eu ia comentar, mas quando o senhor falou do amor primeiro, né, que é o amor de Deus com a gente, a fé nisso, a fé no perdão, essa fé nos justifica, né, porque com a fé, com esse poder santificador, também a gente vai transmitir esse amor aos outros, né, porém ali a gente pode confundir com obras, né? A gente pode confundir, às vezes, que o nosso amor com o próximo, a nossa afeição, esse calor todo é que nos salva, mas não é. No primeiro amor, o senhor bem enfatizou, que é esse amor de cima para baixo primeiro. Esse sim nos justifica perante Deus. Porque ali no hino do amor, olha, ele fala muita coisa aqui. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma tamanha fé ao ponto de transportar montes, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, veja, ainda que eu seja um mártir, se não tiver o amor, nada disso. E ter o amor é esse estar conectado a Cristo que nos amou. E vivenciar esse amor em relação ao semelhante, né? Porque assim amamos a Deus também na vida do semelhante. Vamos lá, então. Aqui tem algo bem interessante, não vai dar para nós trabalhar muito nisso, mas assim, pelo menos dar uma pinceladinha, ó. Lá em João 3:6, Jesus vai dizer para Nicodemos assim: é necessário nascer de novo, da água do Espírito, né? E aí ele vai dizer assim, porque quem é nascido de carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E quando ele diz assim, é nascido espírito, é espírito, não quer dizer que não vai mais ter corpo na eternidade ou coisa assim, não é nada disso. Ele está falando assim, carne é a natureza humana, espírito é a nova vida, nova natureza. Como ele vai trabalhar lá, por exemplo, o apóstolo em Efésios, né, a velha natureza, a nova natureza em Gálatas também, né. Então Jesus diz, quem é nascido de carne, quem é nascido de pais humanos é um ser humano. Tem as obras da carne, o pecado está em nós nascemos em pecado fomos concebidos. Então, quem é nascido de pais humanos tem obras da carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito, tem os frutos do Espírito. Se quiserem anotar esses textos e lerem depois com calma, olha só, Efésios 5, 16, 29 vai fazer aquele contraste. O que é obra da carne e o que é fruto do Espírito. Efésios 5, 16, Gálatas 5, 16, até 19, aqui está errado. Bom, coloquei desde o 16, 16 até o 25. Gálatas 5 e também Efésios 5. Ali, você vai ter esse contraste. Obras da carne e frutos do Espírito. Eu queria que vocês observassem isso bem assim, ó. Obras é o que nós podemos fazer. Frutos é um resultado da obra do Espírito Santo em nós. Então, os frutos do Espírito, vamos ler os frutos do Espírito lá em Gálatas 5, a gente falou um pouquinho dos dons já, vamos falar dos frutos, do resultado. Amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, tua igreja tem o Espírito Santo? O que eu respondi? Gálatas 5. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é ter o Espírito Santo morando em nós, frutificando em nós. Enquanto que as obras da carne, né, prostituição, impureza, idolatria, feitiçarias, inimizades, ciúmes, discórdias, invejas, bebedeiras, glutonarias. Vejam, essas são as obras da carne, do nosso pecado. Ter o Espírito Santo
são os frutos do Espírito manifestos em nossa vida também, o aspecto prático em nossa vida. Mas da onde vem isso? Resultado do Evangelho em nós, de reconhecer o amor de Deus em nosso viver, o nosso perdão completo em Cristo, que nos leva a um novo viver com Deus, né? Eu acho interessante esse contraste, assim, o que eu queria destacar aqui é isso, assim, obras nossas, frutos do Espírito através de nós. Nem mesmo as boas ações são obras nossas, são frutos, é um resultado do milagre do Espírito Santo em nós. Vocês perceberam a diferença? Como nascido de pais humanos, você pode praticar todas as obras da carne por conta, sozinho, com aplausos do inimigo, aplaudido por Satanás e pelo mundo incrédulo. Agora, frutos do Espírito, só no milagre do Espírito Santo, que age em você através do Evangelho. Quando Cristo mora no seu coração, quando você está no amor de Jesus. Sem amor, nada serei. Não tem fruto sem amor. Nós somos templos do Espírito Santo. Isso é bem interessante, né? Que o Espírito Santo habita em nós. O próprio Jesus habita em nós. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo precisa habitar ricamente em nós. Tem uma outra anotação também num texto ali de Efésios 5 também. Nós lemos, acho que final de semana agora que passou, que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18. Sejamos cheios do Espírito Santo, não de vinho, né? Isso é interessante ali, porque o ser humano busca um entorpecente, uma droga, ou um álcool, ou se afunda no trabalho, na ganância, na cobiça, tentando preencher o seu ser. E aí Paulo diz, encham-se do Espírito Santo. Encham-se do Espírito Santo. Tenham a palavra de Cristo abundante, porque o que é estar cheio do Espírito Santo? É ter muito Cristo no teu coração. O que é ter muito Cristo no teu coração? Muita Bíblia, muita palavra de Deus. Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Cristo. Que palavra é essa? Jesus. Que Jesus é esse que o Espírito Santo traz? E ele mora em nós, né? Esse Deus vem morar em nós. E dali faz produzir esses frutos, né, essa nova vida. E ainda esse texto interessante aqui, que é o Espírito Santo é nosso penhor. O que é um penhor? Alguém sabe me ajudar aqui? O que é um penhor? Enquanto isso, eu acho minhas folhas aqui. É conseguir um valor meio emprestado com algo que, eu dou algo para alguém e eu consigo um penhor com aquela pessoa, um valor meio emprestado, algo do tipo. Uma garantia, né? Uma garantia. O fiador, né? Então, a palavra de Deus em Efésios 1:13, 2 Coríntios 21 e 22, vai dizer que o Espírito Santo é o selo de garantia. Ele é o nosso penhor. Penhor é aquilo que está dado em garantia. Nós podemos relacionar isso com essa imagem que aparece mais tarde, lá em Coríntios, que chama a gente de cartas vivas do Espírito Santo, algo assim, né? Eu não anotei, agora é 2 Coríntios, alguma coisa aí. Ele fala assim, vocês são cartas vivas. Então, se esse selo de garantia nos lembra da carta, não sei se vocês ainda mandam cartas, né? As cartas são seladas para mandar, né? Então, nós somos cartas enviadas ao mundo para o mundo ler. Ele fala lá. Então, selo no sentido de selo de carta, nós somos enviados ao mundo para que o mundo possa ler Cristo em nossa vida. Isso é Espírito Santo em nós. Esse selo de garantia como selo de qualidade, ou seja, ele nos garante que o que Cristo fez por nós é 100% pronto, completo, total. Nós temos perdão, vida e salvação em Jesus. Então, o Espírito Santo nos garante que o que Cristo fez realmente nos reconcilia com Deus e nos dá vida eterna. Que o perdão é real e completo. É o selo de garantia do Espírito Santo, ou selo de qualidade, né? Melhor dizendo, selo de qualidade. Quem me garante? O Espírito Santo me garante que o sangue de Cristo realmente me lava, eu sou feito um filho dele. Ele coloca em nós o selo, esse está perfeito. Ele tem a qualidade que precisa para estar com Deus. É o Espírito Santo que põe isso em nós, em Cristo. Pela fé em Cristo.
E um outro aspecto do selo também é selo de garantia, né? Às vezes a gente ouve dizer assim, eu não sei se o céu é real, ninguém voltou de lá para dizer que ele é verdadeiro, de que ele existe. Quem nos garante o céu é o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, conforme 2 Coríntios 1, 21, 22, Efésios 1, é a garantia de que o céu é real. Tem um filme que diz o céu é de verdade, né? Então, o Espírito Santo é essa garantia de que tudo que Deus em Cristo conquistou para nós é nosso. E ele já traz para a nossa vida aquilo que um dia será pleno e completo no céu. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O Espírito Santo sela, nos garante de que aquilo que a gente espera, ele nos garante o céu, a vida eterna. E ele também nos dá a certeza de coisas que não se veem. Você tem certeza que está perdoado. Tu não vê lá no altar um pacote de perdão e aí você pega e estou enxergando o perdão. É a certeza de coisas que tu não vê. Tu tem a certeza que Jesus está contigo todos os dias. Tu tem certeza que ele não vai te abandonar. Tu tem certeza da força e do ânimo que ele te dá, da presença dele na tua vida, do perdão completo, do consolo, da esperança. Então, tudo isso é o penhor que o Espírito Santo é em nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos essa garantia, esse penhor. O Espírito Santo é o que Deus já faz ser real de céu para a gente na vida aqui. E céu é muito mais do que a gente falar sobre o lugar de ruas de ouro e tal. Nem a Bíblia descreve o céu como ele de fato é. Quando a Bíblia fala em Apocalipse sobre ruas de ouro, ele está falando da majestade, da glória que é estar na presença de Deus. Não que literalmente teremos ruas de ouro, talvez tenha, não sei, mas não é isso que está se querendo dizer ali. Quando a Bíblia fala de céu, numa linguagem mais clara, ela diz que é um lugar que a gente não chora mais, não tem mais luto, não tem dor. Então, o Espírito Santo é a garantia de que o céu é real. Ou já traz o céu para nós aqui, que é a presença de Deus. Quer saber que a gente está de volta no paraíso com Deus, na vida com Deus. Ainda estamos com o pecado, mas já temos o céu. Jesus não disse, quem crê em mim tem a vida eterna? Não é só um projeto futuro. Você agora já pode viver com Jesus, como um filho amado de Deus, um pai de amor, que nunca se afasta, nunca abandona você. Nunca, jamais te deixarei. Sabendo que quando ele nos chamar, é para estarmos com ele. O Espírito Santo, o milagre do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, pode ser resumido nisso, que eu ouvi do velho siciliano que eu visitava quando eu trabalhava em Canela. Chegava na casa dele, bem velhinho, perna quebrada, cego, a esposa 7 anos acamada, sem poder levantar, e eu pedia para ele, seu siciliano, como você está? Ele dizia, eu estou bem, Jesus está comigo. E quando ele me chamar, eu estarei com ele. Isto é ter o Espírito Santo como penhor, como garantia, habitando em seu coração. E ainda ele intercede por nós. Antes nós tivemos uma oração tão bonita no início, né? E é bom lembrar também que o Espírito Santo completa, corrige, direciona a nossa oração. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser exprimidos ou explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26, 27. Mais um detalhe que faz toda a diferença. O Espírito Santo mora em nós e ora certo por nós. Quando às vezes nossa oração é tão egoísta, só pedindo pão, o Espírito Santo pede o perdão, para que assim a gente possa estar firme na fé em Jesus. Se a gente, como alguém comentou, de repente está um tempo sem ir na igreja, de repente a gente foi para a igreja porque o Espírito Santo disse, Deus, me conduz para a igreja, porque às vezes a gente não pediu isso para Deus. O Espírito Santo orou, vai lá para a igreja, me faz ir na igreja, orou por nós, me faz crer em Jesus como meu Salvador, me dá vontade de ler a Bíblia, me dá vontade de orar, me dá vontade de falar de Jesus com alguém. Quantas vezes a gente não pede isso na oração?
e o Espírito Santo faz por nós. E assim a gente termina com a conclusão do Catecismo Maior, que diz assim, lá no finalzinho, ele vai dizer assim: por aí você vê que o credo é uma doutrina bem diferente dos 10 mandamentos, finalizando-os enquanto sobre o credo, agora referindo-se aos 3 artigos. Os credos têm um ensinamento bem diferente dos 10 mandamentos. Estes ensinam o que devemos fazer, mas aquele nos diz o que Deus faz por nós e nos dá. Os 10 mandamentos, de qualquer forma, estão escritos no coração de todas as pessoas. Já a fé, nenhuma inteligência humana consegue compreender, precisando ser ensinado unicamente pelo Espírito Santo. Por isso, aquele ensinamento, isto é, os 10 mandamentos, ainda não faz de ninguém um cristão, porque a ira e a inclemência de Deus continuam sobre nós, uma vez que não conseguimos cumprir o que Deus exige de nós nos 10 mandamentos. Já este ensinamento, o credo, que vocês passaram no mais sumário, traz graça, o agir misericordioso de Deus, torna-nos retos, agradáveis a Deus. Por meio desse reconhecimento, ficamos com vontade e amor para com todos os mandamentos de Deus. Que incrível isso aqui, porque vemos aqui como ele se nos dá completamente, com tudo que tem e consegue fazer, para nos ajudar e apoiar no cumprimento dos 10 mandamentos. O Pai ajuda com todas as criaturas, com toda a criação, o Pai ajuda. Cristo, com todas as suas realizações. Isaías vai dizer, ele ficou muito alegre com o seu trabalho realizado, a salvação de nossa alma. E o Espírito Santo nos ajuda com todos os seus carismas, ou seja, com todos os seus dons, o dom da fé, o dom do amor. E assim nós chegamos ao final dizendo, creio no Espírito Santo. Amém. É isso aí. Alguma pergunta, reação? Fique à vontade, tá? Fica aberto aí, pessoal. Quem quiser falar, da minha parte, muito, muito, muito bom, pastor. Gostei muito. Inclusive, estava lendo aqui o sumário também, né? A partir ali da página 124, é um capítulo bem didático, assim, também. Bem interessante de ler para quem tem um sumário, assim. E o Catecismo Maior é fantástico. O Lutero é sensacional. Inclusive, eu e o Christian, a gente está estudando Lutero agora, a gente está numa cadeira de Lutero, então a gente está... Lutero até as tampas. Mas ele é fantástico, cara. Um cara fantástico de se estudar. Gente, não saiam. Pastor, eu vou pedir a gentileza de encerrar a apresentação para a gente tirar o print aqui, pessoal. Fique à vontade, quem estiver afim, abrir as câmeras aí para a gente dar aquele print oficial. E em seguida eu vou pedir para o pastor nos conduzir em uma oração, tá bom, pastor? Perfeito. Deixar o pessoal abrindo as câmeras aí, por favor. Vamos lá. Meu céu descarregou. Tá ok, eu vou começar a contar aqui, vou dar o print, tá? Pastor, o pessoal tá pedindo os slides, tem como compartilhar os slides? Pode ser. Então, tá. Beleza, eu vou tirar o print aqui. 5, 4, 3... Tem que sair essa coisa da tela aqui, rapaz. 5, 4, 3, 2, 1. Prontinho. Faz uma oração. Só falou isso pra gente rir mais, né? Olha. Deu certo? Isso aí. Oramos, então. Eterno e único Deus, Pai, Criador, Filho, Salvador, Espírito Santo, Consolador. Te agradecemos pelo dom da vida, porque Tu nos criastes e nos mantens com todo o necessário para o corpo e a vida, no pão nosso de cada dia que Tu nos dás. Te louvamos e agradecemos por toda boa dádiva e todo dom perfeito. De uma forma muito especial, queremos Te louvar, agradecer, adorar pela salvação em Jesus. E porque esta obra completa, pronta, não ficou esquecida, sem valor para nós, porque Tu cumpriste, como sempre o fizeste, sempre o fazes, sempre o farás, a Tua promessa de enviar o Espírito Santo, que nos faz lembrar de tudo que Jesus disse e fez, que nos faz crer, que nos faz Teus filhos, que nos dá o perdão, a ressurreição, a vida eterna, que nos mantém
na Santa Igreja Cristã, para assim podermos, como tua igreja neste mundo, juntos e também ali onde tu nos colocas no dia a dia, sermos testemunhas da tua salvação. Que teu Santo Espírito sempre habite em nós, traga Cristo e seu amor e nos conduza em palavras e ações segundo a tua santa vontade. Dá-nos um abençoado descanso e te agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor.